Para 11h49, a gente recebe mais um convidado. Olha só o assunto. O primeiro-ministro armênio afirmou nesta quarta-feira que é prematuro pensar em negociar com o Azerbaijão com a mediação da Rússia no quarto dia de confrontos numa região chamada de Nagorno-Karabakh, um território separatista apoiado pela Armênia. Para nos ajudar a compreender essa situação toda, a gente conversa agora com o mestre em Relações Internacionais pela PUC, Minas e Universidade de Coimbra, Ricardo Rios. Professor, bom dia. Obrigada pela participação por aqui. Bom dia, Adriana. Bom dia a você, ouvinte da Jovem Pan News, e a você que está conosco na Panflix. Eu que agradeço o convite. Imagina, é isso aí. Professor, essa onda de violência eclodiu em setembro de 2020, combate entre a Armênia e Azerbaijão no leste europeu entra então no quarto dia sem nenhum sinal de recuo. O conflito ainda pode envolver outras potências regionais, até agora quase já 100 pessoas entre civis e militares já morreram nessa região. Como você traduz um pouco, é um assunto tão desconhecido para a gente, né? Essa situação toda, os porquês, o que pode vir a acontecer, virar guerra. Bom, o conflito de Nagorno-Karabakh, ele tem um histórico muito antigo, data de séculos atrás, por disputas territoriais na região do Cáucaso. Com o fim da União Soviética, próximo do fim da União Soviética, essa região montanhosa chamada Nagorno-Karabakh, que fica dentro do território do Azerbaijão, começou a pedir sua independência e se transformar em um país próprio, né? O Nagorno-Karabakh, ele é uma região com muitas pessoas que são provenientes da Armênia. Um censo recente da região apontou que apenas 5 pessoas se declararam como azeres na região do Nagorno-Karabakh. E então, por conta disso, começou uma guerra em 1988, houve um cessar-fogo bilateral em 1994 e esse cessar-fogo é sempre rompido. Em 2016 nós tivemos a chamada Guerra dos 4 Dias, que houve um conflito muito forte entre os dois estados disputando essa região de Nagorno-Karabakh, que hoje, além de ser um estado que vive por conta própria, né, um estado independente, mas que não tem a sua independência reconhecida por nenhum país, ele também tem um laço muito forte com a Armênia. Em julho, no norte da fronteira entre a Armênia e Azerbaijão, tivemos outro conflito, e esse conflito levou ao que a gente vive hoje, essa tensão que provavelmente vai virar um conflito muito forte nos próximos dias, com a participação direta da Turquia. Ok, pois é, essa região, professor, o senhor confirma, diz que é um local que mexe com o interesse de grandes potências, porque pelo sul do Cáucaso passam oleodutos que transportam petróleo e gás. Aí, então, a gente começa a falar desses grandes, né? Moscou, na Rússia, tem aliança com a Armênia. Ankara, da Turquia, apoia o Azerbaijão. Os azeres, como você falava, dizem que a região é parte do território histórico do Azerbaijão. Já os armênios argumentam que são maioria étnica e que tem o direito do controle da região. Como fica daqui para frente? Você acha que existe essa possibilidade? Foi, aliás, decretado já a lei marcial que prepara a população para uma possível guerra. E é muito triste ver as imagens que a gente acompanha, né? Tem muito sangue, muitas mortes, explosões. Agora há pouco também a Armênia disse que o governo armênio divulgou fotos de um avião de guerra que teria sido abatido já por um caça turco, já um outro país então interferindo. Já a Turquia diz que nega a informação, mas que se o Azerbaijão quiser apoio, eles dão sim. Sim, uma coisa que a gente tem que entender sobre esse conflito, que às vezes passa despercebido aqui no Brasil, é que essa região é um barril de pólvora esperando alguém acender um fósforo. Porque nessa região a gente tem Rússia, tem Turquia, tem Armênia, Azerbaijão, mas tem Irã, tem Iraque, tem Síria, todo mundo esperando um motivo só para ter um conflito nessa região. E o que acontece? Se você pega a história do conflito, você vê o seguinte: a Rússia, ela apoia os dois lados. Então há um interesse da Rússia em manter a estabilidade regional, né? A Rússia fornece armas tanto para a Armênia quanto para o Azerbaijão. Nesse conflito de julho que eu falei anteriormente, a Rússia começou a fazer um treinamento surpresa de guerra naquela região do Cáucaso, justamente para tentar diminuir as tensões. Só que a guerra é necessária para os dois governos, tanto do Azerbaijão, que sofre por problemas econômicos, problemas políticos, a ditadura azeri não encontra muito motivo econômico para se manter no poder,
o primeiro-ministro da Armênia é questionado muito por conta das crises econômicas. Então a guerra acaba tirando um pouco o foco desses problemas econômicos e estruturais dos dois países. Em relação à Turquia tem interesse total nessa região. Por quê? Quando começou a União Soviética e o Stalin dominou essa região do Cáucaso, ele queria pegar justamente o antigo Império Otomano, que é a Turquia, e ele não conseguiu pegar. Então a Turquia tem muito interesse naquela região para a sua própria estabilidade interna. Vale lembrar que o Erdogan tem muito questionamento externo, o que não acontece hoje internamente na Turquia, ele tem uma popularidade muito grande, mas que é de interesse total daquela região que haja pelo menos uma estabilidade, né? Já a Turquia também quer mostrar sua força regional em contraponto à Rússia, que é naturalmente a balança de poder naquela região do Cáucaso. Sim. E, professor, esse território de nome complicado aqui pra gente, Nagorno-Karabakh, que o senhor falava, né? Ele se declara independente desde 1991, mas não é reconhecido por nenhuma nação da ONU, né? Sim, é muito interessante porque os rankings de liberdade política mostram que essa região de Nagorno-Karabakh de fato não existe. Aqui, ó, tem um mapinha aqui dessa região, tá. Mas ela não existe de fato, né? Se você chegar, eu quero comprar uma passagem para Nagorno-Karabakh, você não vai achar porque é um país não reconhecido. Esse país, ele tem índices de liberdade maiores que o do Azerbaijão. Agora, no início do ano, nós tivemos eleições presidenciais lá, que não foram reconhecidas por nenhum país, mas que institutos eleitorais comprovaram a independência dessa eleição. Foi uma eleição justa e plena. Então, qual seria a melhor opção hoje para essa situação? Reconhecimento de independência de Nagorno-Karabakh vai acontecer? Não. Por quê? Nem a Armênia nem a Azerbaijão querem essa independência. É um processo muito complicado. Você vai ter fraturas sociais desses dois países muito grandes por um Estado que já está pronto. Nagorno-Karabakh tem justiça, tem parlamento, tem o executivo, tem estrutura, tem, como que eu posso dizer, tem as instituições que funcionam normalmente. Então tem tudo para ser independente. A guerra só vai acabar quando nós tivermos independência. E um detalhe, em 2019, os líderes de Armênia e Azerbaijão prometeram preparar a população para a paz. O que a gente vê hoje é que a paz está muito longe de acontecer nessa região. Infelizmente. Fica na nossa torcida aqui para que aconteça aí, em algum momento aí, o mais rápido possível uma bandeira branca. Lembrando que o Papa Francisco pediu calma para os dois países e a União Europeia também fez um apelo para a retomada urgente das negociações, pelo menos de paz. Deixa eu agradecer o mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas e Universidade de Coimbra, professor Ricardo Rios. Obrigada, viu, pela participação por aqui, pelo bate-papo, pela entrevista. Boa quarta-feira e até uma próxima, tomara que seja em breve. Adriana, eu que agradeço. E só um detalhe que passou despercebido até pelo próprio noticiário internacional. Um parlamentar russo, um parlamentar populista, disse que a solução para a guerra é que a Rússia entre no território e domine aquele território de Nagorno-Karabakh. Isso não vai acontecer. Eu posso garantir para você, Adriana, aos ouvintes e às ouvintes da Jovem Pan, que isso não vai acontecer. A Rússia não vai dominar esse território. Tá? Okay. Mas eu quero agradecer o convite e até uma próxima oportunidade. Imagina. Espero que com boas notícias. Também, verdade. Imagina, a gente que agradece, viu? Um grande abraço. Eu vou encerrando aqui o Jornal da Manhã.